Beleza, Davi? Oi, pessoal, boa noite. Tiago, deixa o teu caso pra mais. Que eu tô chegando em casa. Tem como deixar o seu caso pra depois? Tá, daqui a uns 10 minutos eu tô entrando aí. Acabei de pegar aqui o cachorro. Tchau. Boa noite, todo mundo. Bem, Anissa? Bom, Tiago. Eu, João Paulo, também hoje. E o Matheus. É... Tiago, se você não se importar, cara, vamos deixar o Mister Case por último, que aí dá mais discussão, ou dá mais tempo do pessoal entrar. O que que você acha? Pode ser? Até porque Perfeito, a doutora perfeito. Anissa está chegando em casa, e dá tempo de Tô organizar alguma chegando coisa já lá. já. Tô chegando Mas já já, tô posso Davi. deixar o caso dele para a última, Pode, Anissa? pode, Pode? pode sim, pode sim, pode Então, sim. beleza. Então, tranquilo. Mas nós vamos começar, só esperar 2 minutinhos das 7h35 aqui, a gente já começa. Hoje é a doutora Kátia que está como host, mas ela está no curso, ela faz um curso lá de gestão hoje, e aí ela não pôde entrar, eu estou aqui substituindo ela. Se o senhor precisar que eu fique também, doutor Davi, assim que eu entrar, eu pego. Bom, vamos lá então, pessoal. Boa noite. Vamos começar o Web Fellow hoje. Hoje nós temos, então, é, 3 apresentações. Doença de Coates com Matheus Lopes, F2 do Serof, eticopatia por radiação do João Paulo Vilela, F1 do F1, F2 Serof. Ô, João Paulo, tô doido, hein? E a terceira apresentação do Thiago. Thiago é F1, né, Thiago? Lá do CVV, não é isso? Primeiro, chefe. F1, né? Perfeito. Tá, a gente vai confundindo aqui, vai caducando. Então vamos começar com o Matheus. Matheus, vamos começar com você? Vamos lá. Vamos sim, doutor. Vamos começar. Deixa eu compartilhar minha tela aqui. Estão vendo os slides aí? Tudo certo? Tudo ok. Então, vamos iniciar minha aula aqui sobre a doença de Coates. Fui orientado aqui brevemente pelo doutor Davi, tá? Para quem não conhece, eu sou o F2 aqui de retina in vitro do Serof. Então, primeiramente, o que que é a doença de Coates? É uma doença idiopática, não tem muito bem, não está muito bem explicado ainda exatamente qual que é a fisiopatologia dela. Mas a gente sabe que ela não é hereditária e que na grande maioria dos casos ela vai ser unilateral, em mais ou menos 90% dos casos. A gente sabe também que ela é mais prevalente em meninos jovens, ocorrendo mais ou menos na proporção 3:1, de homens para mulheres. E tem como característica principal telangiectasias retinianas, que cursam com exudatos lipídicos e frequentemente
com aneurismas saculares e descolamento de retina do tipo exudativo. Algumas vezes está associado ali o descolamento regmatogênico, mas a característica principal do descolamento de retina na doença de Coates é exudativo. Então, essa doença ela foi descrita por George Coates, que deu o nome para ela, lá em 1908. Como que ela começa? Igual eu expliquei, ela é idiopática, mas as alterações começam primeiramente com a telangiectasias ali na retina, e causa esse tipo de vazamento crônico, e que frequentemente evolui com o descolamento de retina exudativo. Qual que é a epidemiologia dela? Ela acontece, é uma doença mais ou menos 1 em 1 milhão de casos, ou seja, 0,09 a cada 100 mil habitantes. Então é uma doença rara, é um diagnóstico que geralmente para o oftalmologista vai ser mais como um diferencial, mas que vez ou outra a gente se depara no ambulatório ou na vida real. A idade típica são crianças, é um menino jovem de 5 a 10 anos, e igual eu falei, na proporção 3:1 vai cometer mais meninos que meninas e em aproximadamente 90% dos casos vai cursar de maneira unilateral. Quais são os sintomas mais comuns? A doença de Coates é um dos diagnósticos importantes para a gente pensar no diagnóstico diferencial de leucocoria, que é aquele olho branco, quando a gente olha só o reflexo do fundo do olho, ou xantocoria nos casos que é o reflexo mais amarelo. Mas até assim, esse não é o principal, não é o sintoma mais comum. O sintoma mais comum que a gente vai ver realmente é a perda visual do paciente, que vai ser observada em 43% dos casos, vai ser o primeiro sintoma, e em 58% dos casos vai ser de movimento de mãos ou pior. Muito frequentemente, essa doença cursa com uma perda visual muito importante. E também o estrabismo é frequentemente associado àquele estrabismo por privação. Na retina, o que é encontrado? Telangiectasias e exudados retinianos, que são encontrados em 100% dos casos, justamente porque esses sintomas, esses sinais que a gente observa, são definidores da doença. Em 81% dos casos já vai ter o descolamento de retina associado. Daqui a pouquinho eu vou entrar na classificação, mas a gente vai perceber que esses casos que têm descolamento associado, eles já entram na classificação 3. Hemorragias retinianas e algumas vezes associado ali ao tumor vasoproliferativo. O segmento anterior, em 90% das vezes, vai ser absolutamente normal. Quando está alterado, a gente pode observar ou catarata ou neovascularização de íris, que já é uma complicação mais grave. A gente pode observar alteração na câmara anterior, edema corneano, ou até vou mostrar uma foto daqui a pouquinho, que pode acontecer um acúmulo de colesterol ali na câmara anterior. Então vamos dar uma olhada aqui nas imagens. Primeira imagem aqui, imagem de leucocoria com estrabismo, da paciente ali no olho esquerdo, e no olho direito ali a xantocoria, um reflexo mais amarelado. Aqui na foto C, a gente já viu o descolamento que está tocando a parede posterior do cristalino, está tocando ali a cápsula posterior, então a gente vê a retina em detalhe ali com os vasinhos dela, já tocando a retina. E na figura D, aquela alteração mais rara, mas que também é bem típica da doença, que é o acúmulo de colesterol na câmara anterior. É uma complicação bem mais grave ali que vai cursar nos casos mais avançados. Então vamos agora no estadiamento de Shields, que pode parecer um pouquinho mais chatinho, mas é um estadiamento muito intuitivo. É um estadiamento que faz muito sentido. Então é só a gente observar passo a passo que a gente vai conseguir entender esse estadiamento. E ele serve para a gente tanto para questão de prognóstico, como questão de tratamento vai auxiliar a gente. Então esse estadiamento foi proposto por Shields. Estágio 1 é absolutamente somente as telangiectasias. Nesse caso, frequentemente vai ser mais só observado, ou talvez no tratamento com laser. Os casos 2, o estágio 2 começa a partir do momento que as telangiectasias cursam com exudatos ali no fundo de olho. E A e B em questão de gravidade. Quanto mais para perto do alfabeto, quanto mais do início do alfabeto, menos grave. Então, os exudatos 2A quando é extrafoveal e 2B quando ele já acomete o centro da visão, a fóvea. Estágio 3 é quando ele vai cursar com descolamento de retina. Só relembrando que, igual eu falei já 2 vezes, o descolamento de retina na doença de Coates quase sempre vai ser do componente exudativo. Sempre vai ser exudativo, na verdade, mas algumas vezes tem um componente regmatogênico junto. Mas ele é predominantemente exudativo. 3A quando é subtotal, 3B quando é total.
E o estágio 3A é subdividido em estágio 3A1 extrafoveal e 3A2 foveal. Igual eu falei assim, às vezes a gente fica meio confuso na classificação, mas ela é bem intuitiva. É só lembrar que quanto mais para cima, menos grave, e pensando quais são o passo a passo da doença. Primeiro tem a telangiectasia, depois vem o exudato, depois vem o descolamento exudativo, e o estágio 4 já vai ser o glaucoma secundário, que é glaucoma neovascular. Essa doença, apesar dela cursar com glaucoma neovascular, glaucoma secundário, é interessante que ela não é uma doença primariamente neovascularizante. Ela não é uma doença, a fisiopatologia dela é na neovascularização, e sim na telangiectasia. Por isso que a gente frequentemente não vai encontrar no paciente com Coates, por exemplo, a neovascularização retiniana, com neovasos de disco, neovasos de íris ou hemorragia vítrea. Até dos sintomas ali do paciente, eu não descrevi hemorragia vítrea como um sintoma frequente, um sinal frequente, porque é muito raro ter hemorragia vítrea numa doença de Coates. Então, assim, o estágio 4 já é um estágio bem mais grave, que a gente vai encontrar o glaucoma secundário, glaucoma neovascular. E o estágio 5, o olho ali já foi totalmente acometido, já está entrando em fitíase. E nesse estágio, algumas vezes, a gente vai encontrar ali o olho cego doloroso, que vai precisar de algum tratamento para dor mesmo ou para estética. Como que é feito o diagnóstico da doença de Coates? Primeiramente, a gente vai olhar o fundo do olho do paciente, vai ver ali a leucocoria, e vai observar no fundo de olho telangiectasias, exudação lipídica e muitas vezes o descolamento de retina. Só que nos casos muito graves, muito avançados, principalmente quando já tem um descolamento ali total, fica difícil do retinólogo, mesmo o retinólogo experiente, de determinar exatamente ali quais são o diagnóstico do paciente, porque pode ser um retinoblastoma que está causando essas alterações, pode ser um descolamento de retina muito avançado, que a exudação, as telangiectasias não estão mais tão evidentes. Então, só pela fundoscopia, às vezes é um diagnóstico um pouquinho mais difícil. A angiografia fluorescente, o angiofluorescinografia, vai mostrar para a gente as telangiectasias, que tem um certo líquido, não é uma vascularização muito abundante, mas tem um pouquinho de líquido nessas telangiectasias, e vai mostrar também, que eu vou mostrar na imagem daqui a pouquinho, essa má perfusão periférica da retina. OCT e OCTA vai ser importante para a gente avaliar o líquido sub- e intrarretiniano, para avaliar o descolamento de retina. A gente observa quando tem líquido, né, intrarretiniano, o espessamento retiniano, e avaliar também a vascularização anômala, principalmente pelo uso da OCTA. É um exame novo ali que está entrando agora como parte do diagnóstico. E a ultrassom é importante nos casos de descolamento grande, que não é possível ver muito bem o fundo de olho, ou naqueles casos um pouco mais raros que tem acometimento importante da câmara anterior, com catarata ou com lipídios na câmara anterior. A gente vai abrir, vai pegar, tomar a mão aqui do ultrassom. E é importante porque a gente vai observar as calcificações, que é um diagnóstico importante diferencial para retinoblastoma. Retinoblastoma, classicamente, a gente encontra ali calcificações no ultrassom. Aqui tem algumas imagens, né, do paciente com doença de Coates. Esse vai ser o fundo de olho comumente observado. Muito frequentemente na doença de Coates a gente tem um diagnóstico mais tardio, até porque é falta de cuidado, às vezes, do sistema de saúde, não tem tanta é, frequência assim de fazer o exame oftalmológico completo na criança. Então, frequentemente a gente encontra o paciente já em estágio um pouquinho mais avançado, e esse aqui é o fundo de olho dele com bastante exudatos. E na imagem aqui a gente vê também o descolamento de retina exudativo nessa região. Na angioflúor, vou chamar a atenção aqui para esses telangiectasias aqui na periferia, mas principalmente essa zona vascular, essa zona de isquemia aqui na periferia da retina, tá vendo? Então a gente vai observar essa isquemia, essa zona vascular, tanto na imagem 6 e aqui na fase mais tardia, a gente vê um pouquinho de líquido, não é um líquido tão intenso quanto a neovascularização ali abundante de uma retinopatia proliferativa, mas tem um pouco de líquido da telangiectasia e a zona vascular ali periférica. Quais são os diagnósticos diferenciais? Primeiro, maior e mais importante, retinoblastoma. Todo paciente com leucocoria, criança, tem que ser pensado em retinoblastoma como primeiro, segundo, terceiro diagnóstico nesses casos. Não só porque é o tumor mais comum na criança, mas também porque é uma medida que tem que ser bem tratada, que tem que ser tratada rapidamente para evitar
metástase, salvar a vida do paciente mesmo, tá? Então, retinoblastoma realmente é o primeiro diagnóstico. A gente pensa em outras alterações como retinopatias hereditárias, ali uma persistência do vítreo hiperplásico, uma catarata congênita pode estar causando leucocoria, ou doença de Norrie, que também é uma doença que acomete mais meninos, justamente por ser uma doença recessiva ligada ao X, e que cursa com perda visual unilateral, então é um diagnóstico diferencial. Podemos pensar também em FIVR ou retinopatia da prematuridade, que também cursa com leucocoria, cursa com perda visual, muitas vezes unilateral também, ou pelo menos bilateral assimétrica, tá? E condições inflamatórias, a gente sempre descartar vasculites infecciosas ou doenças Coates-like, que é uma cesta assim gigante, inclui muitas doenças que a gente chama de Coates-like, que tem um aspecto ali da doença de Coates, mas não o suficiente para fechar um diagnóstico. Aqui eu botei as diferenças entre a doença de Coates e retinoblastoma, justamente por retinoblastoma ser o principal diagnóstico diferencial. Então, na doença de Coates, a gente encontra o paciente um pouquinho mais velho, paciente de 5 a 10 anos, e enquanto no retinoblastoma, o paciente é mais jovem, vai ser um bebezinho mesmo, e o retinoblastoma é mais frequentemente bilateral, assim, é mais frequentemente bilateral do que a doença de Coates, apesar de ele ser mais comum unilateral. E acomete igualmente homens e mulheres. Questão da leucocoria, você vê um pouquinho de diferença na coloração, o retinoblastoma é mais branco. A questão da telangiectasia, que tem as telangiectasias clássicas na doença de Coates. Enquanto no retinoblastoma a gente vê a infiltração tumoral, a gente vê os vasos que vão penetrando o tumor. Questão do seeding in vitro só acontece no retinoblastoma. Calcificação é muito mais comum no retinoblastoma. Aqui botou nota feature, mas eu li em alguns lugares também que, casos raros, pode acontecer de Coates ter um pouquinho de calcificação. Questão da massa intraocular, retinoblastoma, tá? Então é isso, essas são as diferenciações principais. Ainda falando sobre diferenciais da doença de Coates, eu achei um artigo interessante que foi analisado 150 casos de doença de Coates, que foi feito análise mais aprofundada, se eu não me engano, foi até nucleação desses olhos, e para fazer o diagnóstico ali de entender exatamente o que que os retinólogos, o que que o pessoal, os oftalmologistas estão diagnosticando como doença de Coates. E em 40, é, é, em 64 casos, 41%, o diagnóstico estava correto, ou seja, na maioria dos casos, não, desculpa, falei errado. Em 41% dos casos, os diagnósticos foi incorreto. Está escrito aqui, o diagnóstico foi incorreto. Em 41% dos casos, ou seja, quase a metade ali dos casos, foi diagnosticado de maneira incorreta. E a maioria desses que foi diagnosticado incorretamente era retinoblastoma, o principal diagnóstico diferencial da doença de Coates. Em outros casos era o descolamento de retina, hemorragia retiniana, toxocaríase, que é uma doença rara, mas que pode simular muito a doença de Coates, o aspecto unilateral, com muita exudação, melanoma de coroide, hemangioma, coloboma, endoftalmite e um caso dessas doenças de citomegalovírus, retinopatia da prematuridade, retinopatia traumática e toxoplasmose. Tratamento. É, o tratamento, quando somente há telangiectasia e não tem perda visual, outros sintomas mais importantes, frequentemente é feito só observação. No estágio 1 também não é errado fazer laser no estágio 1, mas frequentemente é feito só observação. O laser, a fotocoagulação ou crioterapia vai ser mais indicado nos casos em que já tem comprovada ali a exudação. É, e a fotocoagulação é de longe assim o tratamento principal da doença de Coates. Vai realmente ablar essa retina e tentar fazer secar essas telangiectasias. A questão do anti-VEGF é uma droga mais nova, não está tão bem estudada, tão bem documentada como que são os benefícios para a doença de Coates. A gente sabe que tem algum benefício, os casos tratados até responderam bem, só que, igual eu falei lá ali no começo, essa doença não é uma doença muito neovascular, é uma doença que está mais associada ali a telangiectasias. Então, o anti-VEGF ele não age exatamente na fisiopatologia, ele vai atuar ali reduzindo a inflamação, reduzindo a exudação, mas acredito que a fotocoagulação ainda é a melhor terapia. Nos estágios 3 para frente, que já é observado ali o descolamento de retina, a gente vai continuar com a fotocoagulação, crioterapia, pensar no anti-VEGF.
Só que aí, nesses casos, algum deles, casos selecionados, a gente tem que pensar em cirurgia, se considerar que tem um componente com DR regmatogênico, ou considerar que tem a possibilidade de colar a retina ali, com a cirurgia. E enucleação nos casos de olhos cegos dolorosos, ou quando o diagnóstico de retinoblastoma, o diagnóstico de tumor não pode ser descartado. Então, uma coisa interessante que eu vi ali é que a principal causa de enucleação nos casos de retinoblastoma, nos casos de doença de Coates, foi o GNV, foi o olho cego doloroso, secundário ao GNV. Eu até li ali, mas eu não entendi muito bem porque que quase nunca se eviscera um olho da doença de Coates. Em todos os artigos que eu li, sempre cita a enucleação como tratamento dos casos mais avançados, casos de olho cego doloroso. No artigo estava até escrito que, nos casos de olho cego doloroso, o melhor tratamento é a enucleação. Eu não explicou exatamente por quê, porque não eviscera um olho desses. Eu não consegui descobrir isso. Se alguém quiser comentar no final da aula, vai ser muito interessante. Tá. Essa foto eu botei de última hora, eu botei agora há pouco, porque eu achei muito interessante. Fala sobre como que o doença de Coates foi sendo tratado desde a sua descrição. Na verdade, desde a descrição não, né? Desde os anos 70. E lá nos anos 70, 40% dos casos eram observados. E a gente vê a evolução assim até 2010. Hoje em dia, somente 10%. Aqui não tem 2020, né? Mas o dado mais recente, somente 10% dos casos de Coates são observados. Enquanto isso, a fotocoagulação laser só aumentou, hoje está ali em 72%. A grande maioria dos casos de doença de Coates são tratados com fotocoagulação a laser, tá? Questão do tratamento com anti-VEGF, só foi só aumentando. Hoje em dia é bem mais frequente a utilização desse tipo de medicamento, apesar de não ser tão bem comprovado, a gente não tem um estudo muito completo sobre o benefício deles. A questão da enucleação, igual eu falei, antigamente a gente enucleava mais, né? Hoje em dia enucleia menos, ainda bem. Questão da resolução, hoje em dia é bem melhor, a gente tem 73% dos casos com resolução boa e evitar ali a enucleação. Essas foram minhas referências. Obrigado, viu? Bom, parabéns, Matheus, pela aula. É, eu acho que é importante de Cuts, que é uma doença que não é tão frequente, mas a gente que é retinólogo acaba pegando no consultório e no serviço público, é realmente identificar o paciente. A gente sabe que quando o caso ele é inicial, ou quando tem pouca exudação, não tem descolamento de retina exudativo importante, muitas das vezes você consegue ver a periferia da retina e consegue ver as dilatações, as telangiectasias, e isso torna o diagnóstico mais fácil. Mas como o próprio Matheus já falou, tem uns estudos lá do grupo do Shields que pegaram os pseudo retinoblastomas e foram ver o que que era, e muitos deles são Coates, né? E às vezes a gente fica muito confuso realmente o diagnóstico. Nós tivemos um caso de um rapaz, um menininho de 4 anos lá no Serof, bem emblemático, que ele passou por todo mundo ficou em dúvida. Na época a Thalita estava no Children's Hospital lá na Califórnia, ela mandou lá, o pessoal lá do Children's Hospital viu, mandou um e-mail falando que poderia ser Coates, mas que teria que nuclear. A criança tinha uma visão já muito baixa, era tipo vultos ou percepção luminosa, e tinha toda uma cara duvidosa do que seria, e nucleou e era Coates. Então, assim, às vezes o diagnóstico diferencial é realmente difícil. O tratamento também não é fácil, tá? A gente adiciona o tratamento aí que o Matheus não mencionou tanto, a vitrectomia, quando a criança tem um descolamento exudativo muito grande, já numa fase, num estágio 4, tudo a vitrectomia pode ser realizada com drenagem externa ou drenagem interna, desse líquido subretiniano espesso, né, que é bastante cheio de cristais de colesterol. Mas é isso aí, uma doença que não é frequente, mas a gente faz retina frequentemente ver, tá? Parabéns, Matheus. Eu queria ver se algum fellow ou a Anissa quiser comentar ou perguntar alguma coisa, a gente está à disposição. Quando, Davi, eu tenho só um caso em que já chegou, igual o senhor falou, assim, um caso mais avançado, uma visão muito comprometida, era uma criança já maiorzinha, já tinha uns 8 anos, e foi o grande questionamento da família, né? Às vezes, principalmente dentro do sistema público de saúde, você conseguir fazer com que a família entenda que você vai tirar, vai nuclear um olho e que tem a chance daquilo dali não ser um câncer, né?
Então, foi a parte mais difícil. Alguns familiares questionaram. Depois que veio o diagnóstico, a gente retirou como uma possibilidade de retinoblastoma, mas também pela acuidade visual já bem difícil. Apesar de toda a conversa prévia, ainda assim houve um questionamento pós. Ah, então você tirou o olho sem necessidade, não era câncer. E é explicar que aquilo de olho pode ficar, apesar de você ter falado aí, né, Matheus? Parabéns pela aula. Da questão do olho cego doloroso, ainda assim ele pode evoluir, tá? E é isso, assim, eu tive dois casos só que eu acompanhei de Colts, um mais novo e um mais velho, que foi esse que retirou, e nada a acrescentar, não. Parabéns pela aula. Matheus, uma coisa que você mencionou é a questão da enucleação ou evisceração, né? Quando a gente vai ver na literatura em inglês, eles falam mais enucleação, mas eu acho que quando coloca enucleação, tá falando meio de tudo, cara. Tudo, é. Você Também. entendeu? Porque assim, Entendi. o evisceration, eu não sei se lá faz menos que aqui, ou se na verdade usa o termo enucleation para tudo. Uhum, É, a é, eu impressão pensei, que eu tenho é pensei. isso, entendeu? Porque Hum, eu não sei se esse termo evisceration é muito usado em inglês, depois tem que dar uma conferida nisso. Até porque não faz sentido É, será, né? O sentido é é, enunciar. Se você está entrando para tirar uma suspeita de um retinoblastoma, você não só tem que tirar, como tem que tirar, lembrando, você tem e que ir para mandar para o anátomo 10 patológico, milímetros. né? Você tem que ter uhum. 10 Exato. milímetros, lembrar da aula de retinoblastoma, que vai ter mais para frente, você tem que entregar na mão de alguém que tem uma experiência de conseguir tirar pelo menos um coto de 10 milímetros do nervo óptico. Se você, Você está pensando no retinoblastoma Isso. como Eu acho que se hipótese. você tem uma documentação de um caso de eventualmente um coach que foi evoluindo ao longo do tempo e a criança evoluiu mal, você tem a documentação que a criança tem telangiectasia, ela foi evoluindo com descolamento de retina e depois fez um neovascular, aí tudo bem pensar em evisceração. Mas o problema é que, como a Anissa falou, esse paciente ele precisa do anato patológico. Evisceração você não tem, né? Você vai curetar aquilo ali e jogar fora, então é complicado, né? É, A faz Tatiana que tem sentido. experiência com criança, talvez ela possa dar uma. A gente tá falando de coach, Tati. Não sei se você estava aí antes, tudo, mas Você Boa chegou aí. noite, vai falar gente. alguma Cheguei coisa, você tem. agora. Desculpa, cheguei agora porque eu estava buscando minha filha no balé. Coaches, né? Não entendi ali o porquê da evisceração, mas geralmente coaches a gente não faz, a não ser que tenha aqueles casos que a pressão fique alta demais, né? Enfim, ou algum já entra em fitise porque tentou, né? Laser, enfim, essas coisas. Mas desculpa, peguei o assunto no meio. Desculpa. É, a questão só da evisceração e nucleação é que o Matheus perguntou sobre isso em relação ao contexto, porque pensa-se em evisceração também no Brasil e nos livros fala mais em nucleação. E aí, na verdade, a gente não achou muito a causa. A Alice até levantou uma possibilidade interessante, que é a questão da necessidade do anato patológico em casos avançados, para diagnóstico realmente diferencial entre um tumor ou, eventualmente, um caso só exudativo. Acho que ficou por lado de ser mesmo. Acho que o raciocínio dela é excelente. Mas maravilha. Vamos em sequência, João? Aí você vai falar de retinopatia por radiação, né? Obrigado, Matheus. Isso, Obrigado. vou compartilhar minha tela aqui. Tá certo? Todo mundo vendo? Beleza. Bom, minha aula hoje vai ser sobre retinopatia por radiação. Meu orientador foi o Dr. Davi. É, Bom, a introdução seria que a retinopatia por radiação é uma oclusão microangiopática lenta e progressiva da vascularização retiniana, que ocorre com um período de latência variável após a exposição à radiação ionizante. Bom, o termo engloba as alterações vasculares, incluindo isquemia, proliferação vascular, maculopatia. E ela ocorre como uma sequela da exposição dos olhos e anexos oculares, órbita, cabeça, pescoço a uma fonte de radiação, incluindo bracterapia ou tratamento por radiação externa. Ou seja, não precisa ser necessariamente uma radiação direta no olho, pode ser em alguma região que também pode causar lesão de retinopatia por radiação no olho. Bom, o risco em 5 anos de desenvolver retinopatia por radiação é de 40%. A imagem do lado aqui exemplifica umas alterações com microhemorragias aqui no anjo
a dificuldade de preenchimento da vascularização pelo corante e o edema macular. Etiologia, né? Apesar da dose de radiação ser calculada para lesar apenas as células tumorais, ela também ocorre um dano no tecido adjacente, ou por lesão direta no DNA, ou por aumento de radicais livres no organismo, naqueles tecidos. As células do endotélio vascular são as mais vulneráveis à lesão por radiação, que levam ao aumento da permeabilidade dos vasos, microaneurismas e telangiectasias. O estado inflamatório de hipercoagulabilidade do local gera esse edema e isquemia retiniana. As oclusões capilares são os achados mais característicos na angioflúor, igual na imagem anterior. E o OCT também, a gente percebe que tem um afinamento da camada nuclear interna e as plexiformes interna e externa, sugerindo então acometimento inicial da retina interna e mais tardiamente retina externa até o EPR. Bom, a clínica, os achados clínicos e angiográficos são quase idênticos ao de retinopatia diabética, por isso que é um principal diagnóstico diferencial. Eu vou comentar mais de retinopatia diabética mais para frente. Então, como é que é a evolução? São alguns microaneurismas que surgem primeiro, seguido por microhemorragia intrarretiniana, dilatação e não perfusão capilar na mácula, com infarto da camada de fibras nervosas da retina, gerando esses exudatos algodonosos. O edema retiniano, exudatos duros, são mais comuns após a braquiterapia, telangiectasia e embainhamento vascular podem ocorrer em fases mais tardias. A neovascularização pode ocorrer mais tardiamente nesses casos de retinopatia por radiação, em 32% dos casos, levando a um pior prognóstico visual com complicações como GNV e HV. E qual que é a diferença dela com a retinopatia diabética? Essa neovascularização. Essa neovascularização causada pela radiação, ela não costuma ultrapassar a membrana limitante interna da retina. Por isso, DRT e trações retinianas são muito raras nesses casos. E outra manifestação mais dramática seria a síndrome tóxica tumoral, que é uma complicação grave e rara, que se caracteriza por um descolamento exudativo da retina, rubeoses e GNV associados. As imagens aqui ao lado, a gente consegue perceber que as alterações são muito parecidas com as da retinopatia diabética, com microhemorragia, exudatos algodonosos. Na angioflúor tem essa má perfusão capilar e um líquido mais tardio, como mostra na imagem C. E o OCT mostra edema macular cistoide também, que melhora após o tratamento com anti-VEGF. Aqui é uma imagem tóxica tumoral de uma paciente tratada por melanoma de coroide, que é um melanoma extenso de coroide. No tratamento, ela evoluiu com essa síndrome tóxica tumoral, com descolamento exudativo, rubeose íris e GNV. E como é que a gente vai classificar a retinopatia por radiação? Ela tem algumas formas diferentes de classificação. Uma das mais abrangentes é essa de Paul-Finger, que ela leva mais em conta os achados da angioflúor e da retinografia, que basicamente no estágio 1 inclui uma isquemia extramacular. No estágio 2 já passa por uma isquemia macular. No estágio 3, a isquemia pode ser extramacular ou macular, porém a diferença é que vai apresentar o edema macular e neovascularização de retina. Já o estágio 4, que seria o mais avançado, compreende a hemorragia vítrea e uma isquemia maior do que 5 áreas de disco, tanto macular ou extramacular. Seria uma isquemia grande. Já a classificação de Horgan, ela baseia-se mais na avaliação do OCT, já é dividida em 5 graus, né? O edema não cistoide extrafoveolar, que seria o grau 1. No grau 2, o edema cistoide extrafoveolar. Em grau 3, seria edema não cistoide. Grau 4, edema cistoide foveolar leve ou moderado. Grau 5 seria edema cistoide foveolar severo. E quais são os fatores de risco para desenvolver essa retinopatia? Os fatores, eles podem ser internos, são inerentes ao próprio paciente, ou externos,
seria o fator iatrogênico da própria radiação, mas tem algumas características que a gente vai discutir. O fator de risco interno mais comum é a presença de doença vascular prévia, principalmente diabetes mellitus, que além de fator de risco, ele também é um fator agravante, podendo aumentar o risco de perda visual em 300% nos pacientes. Outras doenças vasculares seriam hipertensão arterial sistêmica e a doença coronariana prévia já também são fatores de risco. Outros fatores de risco também inerentes aos pacientes, mácula do disco, paciente jovem e que foi submetido previamente à quimioterapia ou concomitantemente. Um fator agravante e poderia dar mais, seria mais suscetível à lesão do endotélio vascular. Os fatores de risco externo mais importantes seriam relacionados à própria radiação, como eu havia falado. E como assim a radiação? O tipo de radiação, ela interfere nesse fator de risco. Se a dose aplicada for alta o suficiente, qualquer tipo de radiação vai desencadear uma retinopatia. Agora, a retinopatia, pacientes que foram submetidos à bracterapia, tratamento de melanoma juxtapapilar, alguns estudos mostraram uma incidência de 87% de retinopatia nesses pacientes e 89% dos pacientes que foram tratados com feixes de prótons. Apesar dessa incidência ser muito alta, não costuma ter uma perda visual severa nesses pacientes. Agora, a radiação do tipo gamma knife, ela está associada a uma perda visual completa em 50% dos casos. A modalidade de tratamento também pode influenciar, porque uma vez que o paciente seja tratado por algum que não seja diretamente no olho, pode ser um tratamento encefálico, alguma outra doença, o paciente não vai ser submetido a exames oftalmológicos contínuos, assim, e então vai ser mais demorado o diagnóstico e vai piorar o prognóstico visual. Então, é importante lembrar que, apesar de não ser uma radiação direta no olho, é importante o paciente passar por avaliação regular, para fazer o diagnóstico precoce. Em relação à dose da radiação, se for menor do que 45 Gray, que a unidade não costuma causar retinopatia, mas ela tem um aumento significativo se essa dose ultrapassa esses 45, entre 45 e 55 Gray. Em caso de radiação acima de 70 Gray, aproximadamente 40% dos pacientes vão desenvolver retinopatia. Fracionamento de dose reduz o risco da retinopatia, com doses abaixo de 1,9 Gray por fração. A hipótese seria que daria tempo das células se recomporem e evitar essas mutações e essa fragilidade do endotélio. Já na bracterapia é impossível fazer esse fracionamento, que você já expõe o olho àquela dose completa logo de cara. Então a área da retina também irradiada influencia nesse risco. Se o olho que receber mais de 50 Gray em 60% da área retiniana, ele possui um risco aumentado. Agora, a latência, é importante a gente ressaltar isso aqui, por conta do fato de a latência pode variar de 1 mês a 15 anos. O paciente pode ter sido submetido 15 anos atrás a uma radiação e desenvolver retinopatia por radiação 15 anos depois. Mas só que é mais comum entre 6 meses e 3 anos após essa exposição. E os diagnósticos diferenciais. Então, o principal seria a retinopatia diabética. Só que as suas principais diferenças, como que a gente vai diferenciar? Seria a atrofia no EPR, que não é comum na retinopatia diabética. E pode ocorrer nos casos de radiação, e a possibilidade de ser uma doença unilateral. Vai ter aquele paciente que tem cara de retinopatia diabética, mas só de um lado, só de um olho, né? É muito pouco provável disso acontecer no diabetes. Importante interrogar, então, o paciente de exposição prévia à radiação, como eu havia falado anteriores também. É importante extrair isso da história do paciente. Em tratamento de doenças perioculares ou encefálicas, tratamento de doenças inflamatórias orbitárias também é importante se lembrar disso, como doença tireoidiana ou pseudotumor orbital.
Retinopatia secundária, transplante de medula óssea, também se assemelha bastante à retinopatia por radiação, então tem que extrair essas informações na história do paciente. E deve-se descartar também a leucemia ou HIV/AIDS para completo diagnóstico da retinopatia por radiação. Tratamento já se baseia em modalidades já difundidas ao tratamento de outras doenças vasculares da retina, como o uso de anti-VEGF, fotocoagulação a laser e corticosteroides. A fotocoagulação a laser ela é muito efetiva no tratamento da retinopatia neovascular. O tratamento contínuo ou em regime de tratar e estender com anti-VEGF pode melhorar e estabilizar a qualidade dos pacientes. E o anti-VEGF pode ser usado ainda para tratar complicações como GNV e descolamento oxidativo da retina. Aqui é uma imagem de um paciente com melanoma de coroide que foi tratado com bracterapia e evoluiu para edema macular, sendo tratado com anti-VEGF, apresentando essa melhora do edema. Como é que a gente previne essa retinopatia? O uso intravítrea de anti-VEGF em pacientes com tratamento de melanoma uveal está sendo estudado e demonstra uma redução na retinopatia de 40% para 26% e na maculopatia de 31% para 16% no acompanhamento em 2 anos desses pacientes. Apesar de apresentar um benefício, ainda não tem um protocolo bem definido para iniciar o tratamento desses pacientes, fazer esquemas determinados, ainda estão sendo estudados. Os principais objetivos, então, da prevenção seria reduzir o erro de cálculo da dose administrada, então expor o paciente à menor dose possível, melhorar a técnica de barreira, não expondo outras áreas do corpo que não precisam receber radiação, e um acompanhamento precoce e regular dos pacientes pelo oftalmologista. É importante informar também doenças não letais, como doenças de Graves. O paciente submetido à iodoterapia, ele às vezes não sabe do risco que está correndo e está sendo tratado por uma doença não letal e pode evoluir para perda visual, né? O prognóstico, então, estudos realizados antes do uso de anti-VEGF profilático no tratamento de melanoma uveal demonstrava qualidade visual de 20/200 ou pior em 24% dos pacientes com melanoma pequeno, 30% dos pacientes com melanoma médio e 64% dos pacientes que apresentavam um melanoma grande, após 5 anos de acompanhamento. No entanto, vários estudos vêm demonstrando a queda dessas porcentagens com o uso de anti-VEGF profilático. E o prognóstico visual vem melhorando cada vez mais. Bom, essa foi minha aula. Excelente, João. Não tem nada para adicionar, apenas assim, por experiência que a gente tem do pessoal que faz bracterapia, quando faz, encaminha de volta o paciente, o Rodrigo Jorge lá e pessoal de São Paulo também, eles orientam realmente fazer uma injeção de antiangiogênico a cada 3 meses. O paciente faz bracterapia para se evitar realmente, do ponto de vista empírico mesmo, com base nesses protocolos que você citou aí, evitar tanto uma maior incidência, quanto também um maior nível de edema macular e maculopatia, já que o paciente acaba tendo um comportamento muito parecido com uma retinopatia diabética, né? Bom, excelente. Alguém quer falar Eu tenho alguma um coisa? paciente que teve melanoma de coroide e foi para São Paulo, né, para fazer bracterapia. Era um olho único, um paciente diabético, que o outro olho já havia feito vitrectomia, estava com óleo, e no olho bom ele desenvolveu, né, o melanoma, foi para fazer a bracterapia, e quando voltou, né, pós-tratamento, uns 2, 3 meses depois, a doutora de lá já orientou fazer as aplicações de antiangiogênico e ele fez aqui em Goiânia, que para ele era mais fácil, né? Então, o regime foi uma por mês, se eu não me engano, durante uns 3 a 4 meses, depois passou para 2 meses e hoje, já acho que depois de um ano e meio, a gente está a cada 3 meses. Tudo sob orientação dela, né? Assim, porque quando a gente olha, nem tem aquele edema, não tem sangramento. Eu até falei, ó, é bem difícil do convênio autorizar uma aplicação, sendo que não tem nada, né? Assim, no OCT não tem nada.
enfim, mas com o laudo dela, ele conseguia autorizar, né? O meu laudo e o laudo dela conseguia autorizar para fazer. E já deve ter mais de ano que a gente está fazendo esse esquema aí de antiangiogênico para ele. Maravilha, obrigado, Tati. Ô, Davi, acho Oi. que alguém vai querer mais falar? Acho que não, né? Doutor Davi, esse caso que o Tiago vai apresentar, ele vai apresentar o caso clínico da semana que vem também. Então a gente teve que trocar aqui de última hora. O senhor até conhece esse caso clínico que ele vai apresentar? Uhum. Ele deu um jeitinho aí, né, Tiago? Se virou Tranquilo, no sem problema. 30 e vamos apresentar um outro caso clínico que estava programado para que o da semana que vem fique mais interessante, tá bom? Ok, maravilha. Vamos então, Thiago? Vamos lá, professor. Vou compartilhar minha tela aqui. Vocês estão conseguindo ver alguma coisa aí ou não? Ainda não. Ainda não, Tiago. Tatiana, e o que que você escreveu no seu laudo para o convênio autorizar? Eu escrevi a mesma coisa que a doutora, né? Se era para prevenção de retinopatia por irradiação, segundo o oncologista né, oftalmologista, oncologista, enfim, e coloquei, né, que era por indicação dela e consegui. E foi IPASGO, bem difícil aqui em Goiânia de autorizar pelo IPASGO, mas consegui. E temos feito já mais de ano. Vocês Bacana. Mas estão ela conseguindo mandou o ver? laudo, é, já com tudo explicado pelo tratamento Respondeu. que ele fez, né? Então, assim, eu só copiei e acrescentei, né? Que ele estava em acompanhamento aqui. Mas eu acho que foi mais pelo dela mesmo. Bacana, obrigada. Estão conseguindo ver minha tela, pessoal? Agora sim, Tiago, Está passando normal? tá passando normal. Show de bola. Então vamos lá. Bom, pessoal, antes de mais nada, eu sou o Thiago, F1 da Retina e Vitro aqui do CBV, e minha orientadora foi a doutora Nícia. Queria agradecer imensamente ela pela ajuda. Bom, então no caso que a gente vai abordar hoje, nosso paciente é um paciente do sexo masculino, 35 anos, ele é empresário natural aqui de Brasília mesmo. Ele deu entrada no serviço com queixa de baixa acuidade visual e algumas metamorfopsias, né, algumas manchinhas na visão, principalmente no olho esquerdo, que tinham se iniciado de maneira súbita há 3 dias. Negou trauma, cirurgias prévias ou uso de qualquer tipo de substância. E também não tinha nenhuma comorbidade relatada. A acuidade visual dele de entrada foi com correção, era de 20/20 no olho direito e de 20/80 no olho esquerdo. A pio dentro do normal, biomicroscopia do olho direito sem nenhuma alteração e no olho esquerdo a gente observou uma injeção ciliar, células na câmara anterior de duas cruzes, assim como um flare, e células no vítreo anterior também de duas cruzes. Bom, aí a gente já fez uma avaliação multimodal do caso. Do olho direito, é, como observado ali na acuidade visual, na avaliação do fundo do olho, não teve nenhuma alteração relevante. É, mapeamento dentro do normal, OCT também, angioflúor dentro do esperado. Já naquele olho que estava com uma acuidade visual de 20/80, na sua avaliação do fundo do olho foi observado uma hiperemia do disco, né? Alguns sinais aí de peribeblite, né? Uma inflamação perivascular com uma palidez associada nessas regiões, além de microhemorragias intrarretiniana, microaneurismas, que nos levantou aí a necessidade de fazer uma investigação mais aprofundada. No OCT desse paciente, a gente observou também algumas áreas ali de extravasamento, um edema das camadas adjacentes aos vasos que estavam inflamados, né? Essa hiperreflectividade que mostra aí inflamação perivascular. E na angiofluorescinografia, a gente conseguiu observar esse extravasamento perivascular que confirmou aí os achados no mapeamento de retina, assim como umas áreas de hipofluorescência, tanto por efeito de máscara, né, pelas hemorragias intrarretinianas, quanto as áreas de hipofluorescência, né, por má perfusão. Na verdade, uma lentificação nos estágios da angiografia devido à falha de perfusão nessas regiões aí, principalmente em quadrante temporal e superior. Bom, dentro dessas informações, né, de exame físico inicial e achados fundoscópicos, exames complementares, alguém já teria alguma
algumas hipóteses diagnósticas para serem discutidas. Maravilha, Thiago. Volta para trás lá nas imagens. Eu acho que eu lembro desse caso, se não me engano, foi um caso que o Fabrício apresentou, é esse mesmo? Não, eu que apresentei pro Rodrigo Jorge, que o Rodrigo Jorge brigou até e ficou o pessoal discutindo naquele, tipo um Brames que teve, que foi online. Lembra? Uns Ah, tá. anos Lembro atrás. sim. Mas assim, o que o pessoal quer falar? O paciente, primeiro, o olho direito é normal e o olho esquerdo tem essas alterações. Vamos aproveitar então, vamos pegar um fellow, vamos pegar fellow mesmo, para descrever primeiro essa retinografia e depois a angioflúor, né? Quem se habilita aí? Vamos descrever primeiro a retinografia. Bem, é, olho esquerdo, né? Retinografia colorida. A gente avalia aqui o nervo óptico corado, bordas não dá para avaliar muito bem pela distância, aparentemente nítidas. A gente vê manchas hipocrômicas, perimaculares, diria hemorragias em chama de vela, em ponto borrão, algumas microhemorragias ali. E vasculite, né? Aparentemente, a gente vê pelo menos ali tortuosidade vascular acentuada. Na retinografia, eu acho que seria mais ou menos isso. É Isso, lembrar, maravilha. João, Então, assim, fala. lembrar que você vê um padrão assim, venoso, assim, bem. Ô, gente, Isso. desculpa. Um padrão venoso, né? Um embatimento vascular venoso. Peraí. Isso acho que é muito importante vocês começarem a olhar isso, né? Porque assim, que é um paciente que tem características de vasculite, né? Porque ele tem essa alteração com esses candle wax drippings, né? Essa característica perivascular aí. Mas uma coisa interessante de se observar é que você tem um comprometimento muito mais, depois na angioflúria isso é melhor evidenciado, mas você vê que tem um acometimento muito maior da árvore venosa do que a da árvore arterial. Isso, na verdade, quando você vai para diagnósticos diferenciais de vasculites retinianas, você vai ver que há algumas que direcionam mais para o lado das vasculites venosas, outras não têm tanta predileção e outras têm mais vasculite arterial, tá? Então, essa a gente tem, depois que confirma na angiofluoresceinografia, que existe mais um padrão de impregnação e de vazamento nas veias. Então, a vasculite venosa, né, Anissa? Sim, sim. Que Isso é aí, importante. que aí você E até vê. angioflúor, pessoal? É o atraso de enchimento aí que alguém pode comentar. Angioflúor, Felo. João Marcos já falou, mas alguém de Brasília ou de Goiânia? Aí a gente vê nessa hiperfluorescência por líquide, que vai aumentando nas fases subsequentes, e também essa não perfusão, né? Principalmente na região temporal. Queria até perguntar sobre a retinografia, eu achei que tem aquele padrão em cera de vela dos vasos, se eu poderia chamar assim também. Que seria um padrão meio que é isso mesmo, né? Que é o candle wax drippings, né? Que seria as gotas de vela, de derramamento de vela, né? Que vai borrando as veias, né? E essa questão, essa isquemia é muito importante, né? Além do que a gente vê pelo aspecto da retinografia, que quando a gente vê pelo OCT, além da gente ver celularidade, a gente vê também que existe um padrão isquêmico na retina, não fica tão evidente uma PAN, alguma coisa assim muito clara, mas você vê que tem uma hiperrefletividade nessa parte temporal da retina mais evidente que se correlaciona anatomicamente com aquelas áreas de isquemia na retina lá, tem aquele edema isquêmico na retina, né? Então tem esse edema isquêmico no OCT que a gente vê por esse aspecto hiperrefletivo com a perda, mais ou menos, das bandas internas da retina, que está quase tudo mais ou menos difuso, né, Anísio? Eu acho que de hipótese diagnóstica, né? Vamos lá, hipótese então, Laís. A gente está pensando em uma vasculite que tem inflamação do segmento anterior também, então teria que pensar em Uhum. causas infecciosas, apesar de que só tem manifestação em um olho, mas talvez descartaria tuberculose, sífilis. Esse aspecto me lembrou também um pouco o aspecto da doença de Eales também.
e aí das causas de vasculites não infecciosas. Entra um leque, né? BC, mas tudo, eu tô pensando em coisa mais bilateral, unilateral, tô achando difícil É, aqui pensar. eu tenho na minha Doutor, colinha eu, aqui do É ano essa. passado, eu tenho na minha colinha aqui que as vasculites venosas é realmente, igual o Laís falou, tuberculose, ílos e sarcoidose também. eu ficaria um pouco em dúvida, apesar de. Eu até peço desculpa por não estar com a câmera ligada, que o celular está quebrado, mas eu pensaria aquele formato Frosted Branch da citomegalovírose também tinha. Eu ia falar igual o Matheus, das doenças venosas, que é a doença de Ills, e sarcoidose, que tem a característica do wax dripping e, e por ser venosa. Muito boa. Vocês foram Maravilha, vamos em frente. bem. Então, tudo colocação bem pertinente, todo mundo aí, viu, gente? Show de bola, pessoal. Então, dando continuidade no caso, foi muito bem discutido, né? As principais hipóteses diagnósticas, como a própria Laís falou, assim, a gente tem uma inflamação na parte anterior do olho associada a uma vasculite posterior, né? Então, a gente tem que levantar sempre as dúvidas das possibilidades infecciosas, seja o grupo das inflamações decorrentes do herpes, do HIV, o HTLV e a tuberculose e a sífilis, que elas sempre, né, tem uma manifestação aí bem polimórficas que podem fazer vários tipos de like e manifestações distintas. Das causas não infecciosas, a gente tem a IELS, causas neoplásicas ou paraneoplásicas, BC, granulomatose poliangeite ou até mesmo a sarcoidose, como foi citado anteriormente. Lembrando que, assim, em doenças como, por exemplo, BC, a gente teria que ter outras informações, né? Úlceras, seja orais, na própria lúpus eritematoso sistêmico teriam que ter mais informações, assim como na principal, muitas dessas hipóteses diagnósticas, como foi citado pelo pessoal, seriam quadros bilaterais e concomitantes. Bom, mas de qualquer maneira, nessa nossa discussão de hoje, os exames complementares de todas essas possibilidades vieram basicamente não reagentes, com a exceção do IgG, para os herpes vírus, né? E também com o PPD, que ele não chega a ser, né, reativo, mas estava ali com 7 milímetros de extensão da lesão. Raio-x de tórax normal, anticoagulante lúpico não reagente também. Então, baseado nesses exames complementares, a equipe que estava em investigação levantou a hipótese de uma panuveiite, mais, né, uma vasculite retiniana, como foi muito bem abordado por todos nós, e pensando num grupo etiológico aí, da família do herpes vírus, né? Então foi indicado um corticoide tópico mais midriático para controle da inflamação no segmento anterior, foi indicado internação desse paciente com a ciclovir endovenosa e uma corticoterapia via oral para a gente reduzir esse quadro inflamatório da porção posterior. Entretanto, esse paciente ele perdeu o segmento. E essa perda de segmento mostrou-se evidente e significativo no momento que ele retornou para nós após 12 semanas. Após 12 semanas, então, ele retornou no serviço, com o olho direito persistindo com a qualidade visual de 20/20 e o olho esquerdo com um descolamento de retina já tracional associado à neovascularização e hemorragia vítrea. E nesse momento, aquela acuidade visual que antes era de 20/80 já estava conta a dedos. É, Até aqui alguém quer comentar alguma coisa ou posso dar seguimento? Pode seguir. Show de bola. Então, evoluindo com o quadro, esse paciente ele passou então por uma vitrectomia, né, para controle para liberação dessas trações, com posterior infusão de óleo de silicone, e ele continuou sendo reavaliado. Devido a essas alterações mais significativas, foi necessário fazer segmento dele de 6 a 12 meses, e com 12 meses ao fazer o acompanhamento do olho esquerdo, notou-se no olho direito também uma alteração muito semelhante àquela inicialmente apresentada no olho esquerdo. Então, percebemos também uma vasculite perilesional, uma vasculite, né, uma beblite aí, associado também a uma microhemorragia intrarretiniana,
gente pode perceber até que essas vasculites elas estão tendo um efeito oclusivo ali em algum dos ramos, gerando vasos em fio de prata e começando a gerar uma repercussão mais significativa nesse fundo do olho, apesar de esse paciente ainda não ter queixa visual, de baixa acuidade visual. Foi então feito nesse olho mesmo a avaliação que teria sido feita naquele primeiro momento. Então a gente fez uma angiofluorescinografia. Posso ir descrevendo ou o senhor quer pedir para alguém descrever essa, Não, não, doutor? pode seguir, porque vão ser as mesmas coisas, né? Vamos em frente. Perfeito. Então, nessa angiografia fluorescênica do olho direito, a gente observou aqui uma lentidão na perfusão, principalmente do quadrante Ah, temporal inferior, com o passar das fases, além de efeitos em máscaras ali por causa, uma hipofluorescência, né, por efeito em máscara, por causa também daquelas hemorragias intrarretinianas e um extravasamento que vai aumentando no decorrer das fases nas regiões perivasculares, naquela mesma região de baixa perfusão, mostrando então um efeito oclusivo dessa inflamação perivascular. Foi novamente solicitado todos os exames complementares, incluindo aqueles anteriormente, que dessa vez deram menos informação ainda relacionado ao que tinha vindo de resultados anteriormente. Então, persistiu com o IgG reagente para herpes e com, dessa vez, o PPD não reativo, né, de zero. Bom, novamente esse paciente foi encaminhado para a equipe da reumatologia, solicitando uma investigação mais detalhada, e frente à exclusão de todos os outros diagnósticos possíveis, foi levantada e definida um novo diagnóstico, que de fato, como foi citado nas hipóteses pelo pessoal, é uma vasculite de característica principalmente venosa, a doença de Ehlers. Bom, a doença de Ehlers, então, ela vai acometer principalmente homens. Tem estudos que trazem, inclusive, uma proporção de 20 homens para cada uma mulher, geralmente jovens, né, de 20 a 40 anos. Existem quadros que passam dessa faixa etária e que são antes dessa faixa etária também, mas o mais comum de 20 a 40 anos, de ser uma vasculite idiopática, oclusiva, pode ser de múltiplos vasos, principalmente na periferia. Ela tem um efeito oclusivo importante, que em poucas situações, quando ocorre principalmente em vasos centrais, apesar de raras podem ocorrer, podem simular inclusive uma oclusão de veia central da retina. É uma característica bilateral, mas não concomitante. Os estudos mostram que em cerca de 3 a 10 anos após um quadro unilateral, o paciente tem 90% de chance de desenvolver um quadro semelhante no olho contralateral, e como foi discutido aqui e analisado através de exames complementares, é um diagnóstico de exclusão. Essa vasculite, ela ocorre principalmente por causa de uma hipersensibilidade do tipo 3, que deposita imunocomplexos na região perivascular e vai gerando um degradamento, aí, uma degradação da parede vascular, gerando um comprometimento, extravasamento sanguíneo. Isso ocorre de maneira gradual, não é rápido, então nós temos a etapa da inflamação gradual, depois a oclusão, que inclusive dá tempo de formar essas alterações vasculares, seja colaterais, hemorragias intrarretinianas ou até mesmo microaneurisma, e depois a complicação neovascular, como aconteceu com o olho direito. Então, nesse quadro específico, assim como todos os outros, foi indicada a fotocoagulação, mas é extremamente importante frisar que, para que se realizar uma fotocoagulação em um paciente com vasculite, precisa-se antes controlar o quadro de vasculite, porque senão a gente acaba piorando os mediadores inflamatórios locais e às vezes favorecendo aí uma neovascularização do quadro. Então foi iniciada a prednisona, 1 mg quilo, né, em desmame, além da azatioprina para esse paciente. Assim que houve uma desinflamação dos vasos, foi realizada a fotocoagulação guiada pela angioflúor, principalmente naquelas áreas onde a gente tinha um atraso da perfusão associada a uma hipofluorescência por má perfusão também. Bom, então é extremamente importante, né, que a gente sempre faça uma avaliação clínica muito bem feita, como todos vocês
trouxeram para a gente, diferenciar o que que é um extravasamento ali, uma inflamação venosa, perivascular venosa, daquelas arteriais, que isso vai guiar muito o nosso diagnóstico no final. E também, óbvio, por se tratar de um diagnóstico de exclusão, a gente tem que lembrar de todas as sorologias, mesmo tendo aí nome e sobrenome, né, todas as características da doença, a gente tem que fazer essa pesquisa sorológica para poder confirmar que não se trata de outra coisa. A literatura traz para a gente uma associação de todas as possíveis associações etiológicas, né, a presença do Mycobacterium tuberculosis como a mais relevante de todas essas possíveis etiologias. Isso é um pouco discutido entre a literatura, mas na análise vítrea de pacientes que tiveram essa doença e também como uma das complicações inflamatórias é a membrana epirretiniana, esse material epirretiniano que também passou por análise, em grande parte desses pacientes ou foi observado, né, não fragmentos viáveis, mas por meio da polimerase, reação de cadeia em polimerase de DNA, o Mycobacterium, né? Então, assim, muitas vezes isso confirma para nós que em alguns casos de a gente pode ter a prova tuberculínica positiva, apesar de a gente ter tido ali no nosso primeiro quadro a lesão de 7 milímetros, né, que não chegou a ser positiva, mas poderia ter chamado a nossa atenção de uma maneira mais significativa. Aquilo acaba sendo, de certa forma, comum e até 60% dos pacientes eles podem ter, mas isso não é algo obrigatório. Então, de todas as possíveis etiologias, essa hipersensibilidade do tipo 3 que gera degradação vascular foi mais relacionada à presença do Mycobacterium. Quando a gente pensa em tratamento, existem algumas literaturas que sugerem entrar com a poliquimioterapia ali para a tuberculose, mas os estudos mostraram que quando a gente pensa na vasculite da doença de Ehlers, esse tratamento para tuberculose não vai ter significância, não vai ter relevância ali, nem mudar o quadro clínico do paciente, não vai ter relevância no desfecho. É extremamente importante a gente iniciar medicações esteroidais, né, ou imunossupressores, lembrando que aquelas de via intraocular têm uma relevância e uma atuação muito mais significativa do que as outras, seja, por exemplo, a triamcinolona ou o Zurdex, apesar de ter tido um aumento da pressão intraocular, isso foi manejável. E também, quando controlados essa vasculite, a gente tem a indicação aí de fotocoagulação a laser ou o anti-VEGF também, porque por se tratar de um caso de oclusão, de área isquêmica, a gente vai ter maior produção de fatores angiogênicos que vão gerar aquelas complicações, né? Que posteriormente pode até precisar de uma cirurgia vitreoretiniana, seja uma, uma, é, uma adesão, uma tração, né? Uma síndrome de tração ali vítrea. Por quê? Porque essas neovascularizações, nos casos de EOS, elas sangram e sangram de maneira recorrente. Então, cada vez mais esses sangramentos vão gerar um espessamento ali da hialoide posterior e do córtex vítreo, gerando essas trações que podem desencadear aí os DRs tracionais ou mistos, quando a gente tem uma rotura associada. E o segmento oftalmológico nesses pacientes, principalmente quando eles abrem o quadro unilateral, ele deve ser sempre muito perto, com avaliações trimestrais e semestrais, depois até anuais, mas sempre muito perto, porque em 90%, como citado anteriormente, dos casos, ele vai ter um acometimento do outro olho também, certo? Bom, pessoal, muito obrigado. Queria agradecer novamente a doutora Anícia e sigo à disposição aí para qualquer outras discussões. Excelente, Tiago, excelente caso. Parabéns, Anissa, também. Eu não lembrava desse caso, não. Acho que Toda ninguém vez só pode lembrava. Então, de vez em quando, só esses usar casos adendo. antigos, passam uns 2 anos, a gente pode representar de novo, porque são casos muito interessantes e eu acho que trouxe muita coisa nova para todo mundo. Aí o pessoal deu dicas, deu opiniões muito legais, eu acho que é muito bom. Um caso desse, a cada 2, 3 anos, a gente pode voltar, porque a turma vai mudando, né? E a gente vai E é um renovando. Eu caso não palpável, lembrava. né, doutor Davi? É um caso palpável que a gente vê muitas vezes no Ver embaiamento no dia a perivascular. dia. Teve um caso que eu perguntei até do Fabrício, porque ele mostrou um caso, se não me engano, que começou de um lado com um quadro suspeito de oclusão venosa, aí do outro lado começou também com um quadro muito parecido com o Wills,
mas quando foi feita a investigação para tuberculose, mostrou que estava com tuberculose, aí na verdade fez a fotocoagulação e tratou a tuberculose do indivíduo, entendeu? Então é muito importante lembrar que esse caso, doença de Híbridos, é um diagnóstico bastante recorrente na prática, mas que ele é um diagnóstico fundamentalmente de exclusão. Acho que o Thiago deixou isso muito bem claro. É um diagnóstico que tem que excluir outras possíveis causas. E eu acho que é uma coisa que assim, eu durante muito tempo não me atentei para isso, e há pouco tempo que eu comecei estudando mais vasculites, ver essa questão da vasculite venosa, vasculite arterial, que isso já te direciona para um grupo de doença, começa a clarear o diagnóstico para um lado ou para o outro, né? Então, tanto lúpus, sarcoidose, ILS, tuberculose, que podem ter um acometimento mais venoso e outras doenças podem ser mais mistas, como BC e outras. Então, a gente nos ajuda a direcionar mais isso para a gente não ficar tão perdido em relação a isso. Tá? Se alguém quiser perguntar alguma coisa. São algumas observações. Se o cachorro latir primeiro, desculpa, que ele tá atacado aqui. Eu acho que essa hipersensibilidade tipo 3, na verdade, o Willis é a exceção. Depois eu vou olhar, Tiago, mas eu acho que a vasculite do Willis foge à hipersensibilidade tipo 3, mas eu vou olhar depois com calma. Que aquele antígeno anticorpo, ele é mais comum naquelas outras doenças, mas depois eu confirmo. Só para lembrar que, volta lá nos exames, Tiago. Tem como voltar? Lá Tem. tem uma hora que a gente repete o PPD. Meu Deus. Tem uma hora que a gente repetiu lá o PPD. Vocês estão me ouvindo? A gente repetiu o PPD e aí tem uma orientação. A gente não pode repetir o PPD em menos de 2 meses. Se você faz um PPD e você repete esse PPD em menos de 2 meses, você pode falsear o diagnóstico. É como se você. Aí, tá bom aí. Nesse momento aí, o PPD tinha dado 7 milímetros, que era um fraco reator, né? Porque forte reator acima de 10 milímetros para considerar tratamento. E o IGRA, ele é independente do uso de corticoide, né? Então, por exemplo, se você já optou por iniciar o corticoide, não adianta pedir o PPD, que ele também podia vir anéstico, né? Tanto que a segunda vez já vinha com PPD negativo, que pode se justificar pelo uso do corticoide que ele estava fazendo, e o IGRA ter permanecido negativo, mas só justificando que a gente pediu o PPD de novo, porque já tinha mais de 12 semanas, tá? Acho que era isso. Acho que era Se o que o eu queria. paciente não tivesse sumido, vocês começariam tratando como? Ia preferir anti-VEGF, ou Zordex, ou laser, tudo? Sempre começar a lembrar que o mecanismo é inflamatório. Senão ele faz como se fosse um manguito, é tanto que não tem uma oclusão propriamente dita. Tem um atraso de enchimento porque o vaso fica como se fosse um manguito ali, certo? Então, a primeira linha de tratamento são os corticosteroides, sejam eles tópicos, intraoculares ou oral. Lembrar que ele tinha vitreite, reação de câmara anterior também, então a gente também fez uso, Predforte, Midriacil, porque ele tinha reação de câmara anterior. Não fizemos o Ozurdex nem a triamcinolona porque ele era fásico. Então a gente optou por fazer o corticoide via oral. E aí a programação era tentar uma panfoto, mas aí ele realmente sumiu. Quando ele voltou, ele já voltou com descolamento de retina tracional. Então por isso que a gente já partiu para vitrectomia. A azatioprina a gente utilizou, a gente só costuma usar quando a gente tem certeza que o paciente não tem aquele PPD positivo ali. Porque se ele tivesse um forte reator, não se faz a imunossupressão. Na verdade, o tratamento era considerado uma tuberculose latente e tinha que fazer o tratamento de tuberculose ocular. Mas se não Essa foi começar. uma dúvida que eu tive também estudando, doutora, porque, assim, querendo ou não, a gente viu que existe uma certa relação com o micobactério, né? Assim, mesmo que não seja 100% dos casos, e um dos principais, 64% do estudo, né? Mostrava que tinha a proteína tuberculínica presente, né? isso, e um dos principais tratamentos é com a corticoterapia para reduzir a inflamação, né? Na parte posterior do olho. Então, isso me chamou muita atenção. No caso dele, ele não tinha nada a nível pulmonar e o IGRA veio negativo, então deixou a gente tranquilo para começar o tratamento do corticoide, tanto oral quanto depois tópico, que eu já estava fazendo uso, e depois iniciar a azatioprina como primeira escolha para uma imunossupressão. E se vem com PPD reator, doutora? A gente segura o corticoide? Como que a Primeiro gente... começa o tratamento e depois começa o tratamento com corticoide.
Maravilha, muito bom, excelente, pessoal. Vambora, né? Semana que vem estamos de volta aí. Obrigado, gente, parabéns, Tiago, parabéns, João Paulo, parabéns, Matheus, e até semana que Parabéns. vem. Um abraço, gente.